Sim. Tá, então vamos lá. Agora foi. Aí, agora tá ótimo. Agora foi, tá vendo? Essa, essa confusão aí de softwares, né? Home office, pronto. Pode gravar, hein, Rô? Já tá gravando. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Desculpem aí toda essa confusão, né? A Pro aí entra na reunião errada, depois o software dá pau no computador, não compartilha. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito, 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 muito o convite que eu recebi para estar aqui falando com vocês hoje, porque eu quase não amo, né? Quase nada falar da engenharia de produção, né? Eu, quando dou conceitos fundamentais de engenharia, nas primeiras aulas, principalmente, né, eu tenho essa incumbência de falar sobre todas as engenharias que a Escola Superior de Química oferece, né? E poderia ficar dias falando da produção. E eu tenho que me controlar, porque eu tenho que falar um pouco de cada engenharia e tal, né? E aí quando eu recebo convites, né? É a segunda vez que o CAEP me chama para falar sobre o curso, é a minha alegria, porque aí eu não tenho essa preocupação, o tempo é todo para PD, que é a minha engenharia xodó. Eu não sei como que está meu público aqui de interessados, né? Se a maioria já optou por outra engenharia, se está aqui só por estar, né? Porque estava na programação, se está em dúvida entre de repente vir para a produção ou não, ou se já está decidido de vir para a produção, não sei. Mas eu tenho uma fama de que eu convenço vocês para vir para a PD, tá? É só uma faminha. Vamos ver o que vocês acham. Mas não é. Deixa eu até pegar a minha lousa digital, porque não adianta. Palestra para professor acaba virando aula. Então, se eu precisar escrever alguma coisa, né, é bom eu estar com a minha lousa aqui. Eu vou tentar não fazer isso, porque afinal é palestra, né? Mas pode ser que eu não me aguente, então eu vou deixar minha lousa na mão. Então, pessoal que me convidou aí para a palestra, pessoal do CAEP, né, e demais organizadores aí, muito obrigada, viu? Para mim é um prazer mesmo, prazeraço, assim, estar aqui hoje. Então, o que eu vim trazer para vocês é sobre o mercado de trabalho do engenheiro de produção, né? Uma coisa que eu acho eu discuto muito nas aulas, né? Quem passou por mim no primeiro ano sabe disso, é que eu falo que é um assunto até um pouco batido, talvez, né? Mas a gente, quando decide, né, o curso que a gente vai fazer, a gente é sempre ainda muito novo, né? A gente toma a decisão de curso é, ainda muito pensando nas habilidades, né? Eu gosto de matemática, eu gosto de química, eu gosto de não sei o que lá, um pouco de física. É uma coisa ainda muito, né? A gente tem uma tendência a tomar decisão pelo curso, muito sem pensar exatamente no que é o dia a dia do profissional, né? No que é o que ele faz todos os dias, no que é o que vai ser o dia dele atuando, né? Por quê? Principalmente para nós dentro da engenharia. Engenharia é um curso escondidinho, né? A gente não trabalha para o grande público, vamos dizer assim, né? Diferentemente de um dentista, que você vai lá, consulta, né? E vê ele trabalhando, ou de um médico, ou, né? Ou mesmo um advogado, né? Que você vê sendo retratado na televisão em mil séries, né? Não tem série sobre um engenheiro, né? Tem até sobre químicos, mas não tem sobre engenheiro. Então, é normal a gente não ter muita noção do que é engenharia mesmo. Quando se fala da engenharia de produção, então, minha Nossa Senhora, é tanta falta, né, de informação a respeito, né? Então, o que eu quero passar com a minha palestra aqui é poder dar uma noção melhor do que você poderia fazer, do que poderia ser a sua vida como engenheiro de produção. Então,
tá, se eu for trabalhar nesta área da engenharia de produção, o que eu poderia fazer? Que projetos eu me envolveria? Que habilidades que eu teria, né, ali, que desenvolver no meu dia a dia, né? O que se espera de mim ali trabalhando, né? Então, desvincular um pouco do que a gente estuda na graduação, mas do que a gente aplica no mercado de trabalho, porque existe uma diferença, né? Entre o que a gente estuda, entre a nossa formação, né, entre a vida acadêmica, entre a vida do estudante de engenharia e a vida do profissional da engenharia. Existe uma grande diferença. Eu falo que eu amo, sou apaixonada pela minha profissão. Se eu tivesse que escolher engenharia, né, de novo, eu escolheria a profissão de novo. Não tenho a menor dúvida disso. Não me arrependo jamais. Mas pensando na minha época como aluna, né, tem muita coisa que eu não gostei tanto de estudar, mas na hora da prática profissional eu já gosto. Então, a minha ideia aqui é essa, desvincular um pouco da formação durante a vida de estudante mesmo, mas focar mais em como vai ser a prática daquilo no mercado, tá? Bom, fiquem à vontade, tá? Vocês já viram que eu não sou muito da palestra, eu acabo virando professora mesmo. Então, qualquer dúvida, tá? Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Não vou. Podem me interromper. Eu não estou com acesso só ao chat enquanto eu estou no modo de apresentação, tá bom, gente? Mas aí vocês podem me avisar se tiver alguma pergunta, conto aí com a colaboração do pessoal aí da organização para me dar essa força. A gente Tá? fica aqui de Avisa, olho, fica tranquila. E, A gente vai te mandar as perguntem, perguntas. podem perguntar, que eu gosto, tá bom, gente? Bom, então eu vou começar com a definição, né, de engenharia de produção. A definição, aí eu peguei em cima do International Institute of Industrial Engineers, desculpa, aqui, ó, e a, e também da própria ABEPRO, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, né? Aí primeiro vou chamar atenção por esse nome, né, tá, gente? Não é todo mundo que sabe disso. Sempre que vocês verem Industrial Engineer, é a engenharia de produção, tá? Não existe Production Engineer, não existe Engenharia de Produção, em espanhol, é Engenharia Industrial. Então, sempre que vocês ouvirem Indústria Engenheiro, Engenharia Industrial, essa é a tradução para engenharia de produção. Aqui no Brasil, como a engenharia de produção chega mais tardiamente, porque a nossa industrialização é tardia, a gente começa a ter indústria nos anos 60, com as multinacionais, lá, demorou para ter o curso, a gente chamava de engenharia da indústria todas as engenharias que eram tecnicistas, mecânica, química. Então, existia engenharia da construção civil e existia engenharia da indústria. Quando a gente vê a necessidade de ter um curso de engenharia de produção, como que você vai traduzir para engenharia industrial? Se para nós engenharia industrial já era outra coisa, né? E aí teve que se inventar um nome para engenharia de produção, né? Para o tal do Industrial Engineer, para a engenharia industrial. E aí ficou aqui no Brasil, aqui na língua portuguesa, né? Engenharia de produção. Então, aqui no Brasil, a gente fala engenharia de produção, mas no mundo é Industrial Engineer, é engenharia industrial e assim vai, tá? Bom, pela definição, então, do Instituto Internacional de Engenharia de Produção, pela nossa Associação Brasileira de Engenharia de Produção, essa seria a melhor definição para o que compete à engenharia de produção, né? Então, o projetar, implantar, operar e melhorar a manutenção de sistemas produtivos integrados, tanto de bens quanto de serviços, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando de recursos humanos, né? Materiais, tecnológicos, a gente está falando também de recursos financeiros, energéticos, né? Quer dizer, toda essa organização, né, que faz a produção do bem, a produção do serviço acontecer, né? Toda a parte de organização geral, sistêmica, né? Compete à engenharia de produção. É uma definição
que é linda, eu acho ela linda, maravilhosa, mas ela só faz sentido mesmo, pelo menos é o que eu acho, né? Estou pensando em mim enquanto ainda aluna, né? Enquanto alguém que começou a cursar engenharia de produção e tal. Eu acho uma definição muito linda depois que você já entende mais o mercado, depois que você já está vivendo aquilo. Quando a gente, pelo menos, talvez vocês sejam mais espertos do que eu era na época, né? Mas eu, quando fui fazer engenharia de produção, e eu optei por fazer engenharia de produção, não foi segunda opção nem nada, essa definição ela não me completava muito, eu não entendia muito bem isso. Tá, projeto, implantação, operação, avaliação sistêmica, recursos humanos, materiais, financeiros, blé. Eu achava uma coisa muito vaga isso, né? Eu acabei indo para PD meio. Minha mãe, na verdade, para falar a verdade aí, ela é professora também, tá no sangue, e ela, só que da ADM, da administração, lá da USP, da FEA. E ela falou: vai para engenharia de produção, que você vai poder fazer muito mais coisas do que um ADM faz. Porque nem tudo que um engenheiro de produção faz, um ADM faz. A engenharia de produção é um curso muito mais completo. Você tem habilidade para isso, você vai se dar melhor. Foi um conselho que ela me deu e eu falei: ah, tá bom. Então, assim, aí li essas definições, mas eu só fui entender melhor quando o tempo passou. Então, assim, estou começando com a definição pela formalidade, mas eu quero traduzir isso do meu jeito, na minha linguagem, desse meu jeito Fernanda, né, de dar aula, essa coisa um pouco mais leve, né, com a minha linguagem um pouco mais lúdica. Então, assim, quando eu falei aqui da ABEPRO, ela tem um papel muito importante aqui para nós, né? A Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Esse é o símbolo da ABEPRO. Eu acho que todo mundo, né, que tem interesse na produção, que quer conhecer um pouco, precisa conhecer a ABEPRO, porque é uma instituição que representa nós, docentes, né, e discentes, professores, alunos e profissionais da engenharia de produção. Então, ela faz link, né, com o CREA, com o MEC, com tudo, né, tanto para ver a gente no mercado de trabalho, como para brigar pela gente, né, fazer link com o governo e uma série de coisas. E a BEPRO, além de ter essa definição bonita, ela veio com as grandes áreas e sub-áreas relacionadas à carreira do engenheiro de produção, à vida profissional do engenheiro de produção. Então, é isso que eu vou explorar aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês quais são essas 10 áreas e respectivas sub-áreas, segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Então, no momento que você se forma, que você sai com um diploma de engenheiro de produção, o que o mercado, o que as empresas, né, indústrias ou empresas de serviços, né, esperam de você? Onde você pode estar trabalhando, exatamente o que você pode estar fazendo? É muito extenso de possibilidades, é muita coisa. Eu vou tentar pegar um pedacinho de cada uma dessas 10 áreas e traduzir numa coisa prática para vocês entenderem o que é, tá? Então, vamos lá nessas 10 áreas com as respectivas sub-áreas, tá? Então, a primeira delas é a tal da engenharia de operações e processos da produção. Então, fala das melhorias dos sistemas, ó, projetos, operações e melhorias dos sistemas, que criam e entregam produtos, dararara. Aí você tem uma série de subitens dentro dessa pegada aí de operações e processos da produção, né? Então, você tem aí 6 subitens, né? Legal. Dentro desses 6 subitens, o que eu posso te chamar de atenção aí que eu acho que pode ser fácil em termos leigos para mostrar para você? Quando a gente fala em melhorar o sistema da produção, eu estou falando, por exemplo, coisa básica, o layout, a maneira que a fábrica se organiza. Por que essa fábrica, por exemplo, fictícia que eu trouxe aqui nesse desenho, por que tem o front office aqui? Por que tem a área da produção aqui?
Por que que aqui a gente tem um estoque? Por que que aqui a gente tem a saída, né, para transporte? Qual o sentido desse layout, né? Por que que ela tem esse formato meio quadrado? Por que que as fasezinhas, né, elas têm essa sequência aqui? Por que que aqui tem recebimento, ó, que é um receiving, né, de matéria-prima? Por que que a saída é do nada? Não, tem estudo por trás disso. O engenheiro de produção estuda o arranjo físico, o layout dentro da fábrica. Antigamente, ninguém se preocupava com esse tipo de coisa. Fábrica era uma linha. E a linha se descobriu que você perde tempo muitas vezes. Eu não sei, depende do processo, né? Ah, vem daqui, passa para do lado, que passa para do lado, né? Às vezes você perde um tempo enorme nesse tipo de coisa. Às vezes um U é muito melhor, porque você tem menos movimentação dentro da fábrica, então você pode encurtar as distâncias, às vezes tem fases, né, que precisam se comunicar. Então, nem tudo um só comunica com o próximo, né? Às vezes você tem aí a área da produção precisa conversar com quem é do estoque, com quem é aqui da saída, né, que vai mandar os produtos. E olha que mais fácil você ter um layout onde os dois pedaços estão próximos para conversar e não um aponta e o outro na outra ponta da operação. Então, o estudo do layout de uma fábrica é competência de um engenheiro de produção. E isso dá uma diferença gigante nos custos de uma empresa. Você diminuindo essas distâncias percorridas, organizando melhor o espaço interno lá dentro de uma empresa, amiguinhos, você já tem uma variação de preço, de custos ali dentro enorme. É uma super estratégia para ganho de produtividade, para você ser mais rápido, né? Na hora de produzir. Se eu falar algum termo aí difícil, vocês me perguntam, tá? É para falar uma linguagem fácil para que vocês compreendam, tá? Então, assim, antigamente a gente achava que para produzir mais rápido, isso lá atrás, né? Era só ficar dividindo o trabalho, né? Fazer aquelas divisõezinhas do trabalho. Cada um faz um pedacinho, que aí acelera o processo. Hoje a gente sabe que tem muito mais coisas que podem fazer isso. Um arranjo físico adequado, né? Um layout interno adequado, porra, faz uma baita diferença dentro dos processos de produção, seja dentro de uma indústria, seja dentro de uma prestadora de serviços, né? Então, tem toda uma lógica matemática por trás de um layout. A engenharia de produção, ela envolve muita matemática. A gente transforma muito as possibilidades em matemática. Então, existe uma lógica por trás de cada layout de cada fábrica. Cada vez que se projeta algo, você tem toda essa dança interna de escolhas, tá? Então, eu estou pegando um exemplo do que a gente fala que é a gestão dessa parte de operações e processos, tá? Um exemplo desta área. Você tem 6 sub-áreas aqui dentro, tá? Só para te dar a dimensão do negócio. Se eu for abrir cada um, eu não termino hoje, né? Mas aí depois, se alguém quiser, a gente explora mais. Vou para a segunda área, cadeia de suprimentos. Opa! O que é essa cadeia de suprimentos que a gente fala? A gente está falando, a gente acabou de falar do interno, dentro da fábrica, dentro do espaço fabril, dentro da operação, né? Agora a gente está falando de uma questão maior, a gente está falando da cadeia toda, né? Não só de dentro da empresa. Então, a gente estava olhando com um microscópio, né? Agora a gente vai tirar o zoom e vamos olhar de fora, né? Então você tem, para uma empresa, uma indústria, por exemplo, funcionar, você tem fornecedores, transporte, até chegar para você fazer o beneficiamento, né? Para fazer o produto. Aí você tem que transportar isso para algum centro de distribuição, alguma coisa. Tem todo um caminho, né? De materiais aí para você produzir e para o produto chegar no seu consumidor final, né? E aí você tem toda uma organização, né? Toda uma análise dessa cadeia para as coisas funcionarem direito, né? Então, essa movimentação toda dos insumos,
né, os recursos produtivos, a matéria-prima, para chegar na fábrica de uma forma barata, né, sempre reduzindo o custo, não tem engenheiro que pense mais em questão de dinheiro do que o engenheiro de produção. Isso é fato. Tá sempre, todos os engenheiros hoje, né, precisam ter na cabeça uma questão mínima relacionada a custos, relacionada a dinheiro. Mas o engenheiro de produção, ele tem isso de foco maior, é o tempo todo pensando em redução de custos. O Brasil, vocês sabem disso, eu acho, né? É o país dos impostos, né? Imposto é um negócio que você não consegue mexer. Aonde que a gente consegue mexer? Na produção, no custo de produzir. É ali que a gente consegue fazer gestão. Graças a Deus, porque aí tem muito emprego para o engenheiro de produção. Então, tudo que a gente pode conseguir fazer de redução de custo internamente, maravilha. Baita discussão estamos hoje por causa do preço do combustível, né? Tem uma tonelada de imposto em cima. E tem a parte que é o custo de produzir. É ali que é onde a gente tem massa de manobra, porque para reduzir imposto você teria que diminuir privilégios, uma série de coisas que no Brasil é super fácil de acontecer, né? Por causa de todo um problema político, estrutural, que nem vamos entrar aqui no mérito, né? Mas a parte de custo de produção é onde a gente poderia trabalhar, né? Nosso modelo de refinar petróleo é totalmente inadequado ao nosso petróleo. Tem uma série de coisas aí que deveriam ser feitas, né? E a gente não faz. Mas isso aí abre uma outra discussão. Mas, enfim, essa questão de redução de custos na hora de produzir é fundamental para o país poder ter bons preços, ser competitivo internacionalmente, uma série de coisas. É o que sobra para a gente, vamos dizer assim, né? Então, garantir que o produto vai chegar no cliente, tudo isso depende de uma cadeia de suprimentos, né? Então, uma cadeia de suprimentos é isso aqui, ó. Fornecedor, fabricante, distribuidor, né? For um bem de consumo final, né, para a família. Então, a matéria-prima vem, transporta até a minha fábrica, eu produzo, aí ele vai para meu centro de distribuição para poder abastecer uma rede de lojas, sei lá, esparramadas no país, e as famílias poderem chegar e comprar. Você tem que estar fazer uma gestão muito boa disso aqui para a coisa funcionar. E aí, o que eu posso pegar dessa parte de cadeia de suprimentos para te dar de um exemplo mais concreto, né? Então, tem muita coisa que pode fazer aqui. Existe uma disciplina só disso, né? Que acho que é 4 aulas na semana dentro da Fox, se não me engano, que é logística cadeia de suprimentos, tá? Porque dependendo da empresa, eu assisti uma palestra um pouquinho antes da pandemia com o diretor da Natura, né? Logo que eles fizeram a aquisição da Avon. E ele, cara, estava contando todos os desafios, né, da Natura e da Avon. Ele era o diretor da cadeia de suprimentos da Natura, né? Cara, uma coisa muito louca, porque você tem a loja, você tem as vendedoras, né? As lojas conceitos, o site, as vendedoras. Jesus, é uma coisa muito louca para você fazer de organização, otimizar essas rotas de transporte e tudo mais, né? Mas vamos pegar um exemplo, vai. Eu vou estabelecer a minha fábrica. Vamos lá no beginning, né? Lá no início. Por que a minha fábrica está aqui? Por qual motivo eu estabeleci a minha fábrica aqui nesse ponto? Tem 1000 possibilidades para eu colocar ela aqui. Estou perto do meu fornecedor? Estou perto do meu mercado consumidor, dos meus distribuidores, das minhas lojas? Eu estou numa região de menos imposto, porque isso interfere muito no bolso, né? Tinha muito antes um boom de indústrias no ABC, hoje a gente já vê esse boom de indústrias mais para Cajamar, Santana do Parnaíba. Por quê? Um dos motivos é esse, né? Impostos mais em conta, né? Sindicato também menos atuante, tem uma série de questões. Então, tem tanta coisa que envolve a decisão de localizar uma fabriquinha em algum lugar. E como que você decide uma coisa dessas, né? Teoria da localização. Então, você tem como transformar várias possibilidades com a matemática. E aí você constrói isso em equações para definir o melhor lugar para essa fábrica estar. Então, o que vai pesar mais aqui?
Eu estar perto do meu fornecedor? Ou eu estar perto do fornecedor não é tão importante assim? É melhor eu estar mais perto do meu centro de distribuição, por exemplo, né? Onde está o meu perigo? Não sei, depende do que você produz. Sua matéria-prima estraga muito fácil, né? O Brasil depende muito do transporte rodoviário. Às vezes sua matéria-prima é uma desgraça. Então, se você estiver muito longe dela, ela vai, para você trazê-la para você, você vai precisar, cara, todo um esquema para transportar, com refrigeração, com uma condição absurda, carérrima, para não estragar. Então, é melhor você estar. Pode ser que isso receba um peso maior na decisão, tem que estar muito perto do fornecedor. Ou pode ser o contrário, pode ser que seu produto estrague rápido demais, então é melhor você estar perto da distribuição. Então, tem muita coisa. Ou não, o que conta para mim é estar num lugar onde não tenha tanto imposto, onde eu tenha muita mão de obra disponível. Tem tantas coisas que podem influenciar no local onde você se posiciona, né? Então, essa gestão da cadeia é isso. É desde decidir quem vai ser o seu fornecedor, onde você vai estar, como melhorar essas questões do transporte. E hoje envolve cada vez mais coisas. Então, por exemplo, essa palestra que eu vi com o diretor da Natura, ele estava falando, né, para a gente que na palestra que hoje a Natura que tem essa pegada de pensar, né, em outras coisas também, como a parte da sustentabilidade, dentro dos critérios matemáticos que eles colocam só nessa fasezinha aqui, ó, do centro de distribuição para chegar no consumidor. Então, só essa rota final, eles parametrizam matematicamente distância, emissão de CO2, preço, uma série de parâmetros, né? Então, tudo isso é levado em conta para ver as melhores rotas e tudo mais. Isso é fazer gestão de cadeia de suprimentos, é um pedaço do que é isso, tá? Nossa, estou preocupada Ô, com o Fê, horário. Oi, pode falar. posso só comentar um pouquinho? Porque eu trabalhei, né, numa parte de logística, só que eu trabalhei na parte de logística de tecnologia. Então, a gente estava criando um app para os caminhoneiros, para eles otimizarem o tempo de chegar da distribuidora à loja. Então, é uma coisa também que o engenheiro de produção pode fazer. Ele pode trabalhar na parte de logística e tecnologia. Então, foi um negócio bem louco, mas que é muito legal. Eu só fiquei 2 meses lá, porque não foi uma área que eu me apaixonei tanto, mas é incrível. Eu acho que é uma coisa que o engenheiro de produção tem isso. Ele quer toda hora otimizar alguma coisa. Ele sempre não Sim, fica parado. sempre pensando em reduzir, em melhorar, em gastar menos. A gente vai ver que tem a área da tecnologia de informação e como essas áreas vão se combinando, como a gente trabalha todas essas áreas juntas, né? Você tem combinações de áreas. Isso que a Ká falou de você fez um estágio, experimentou, sentiu a área, isso é super importante. Quanto mais vivência você tiver, são muitas possibilidades. Eu tô puxando uma de cada uma das grandes áreas. Então, assim, vive, experimenta, estagia mesmo, sabe? Fica lá, estagia um tempo, vai para outro estágio, experimenta, vivencia para ver o que gosta, porque você tem muitas possibilidades dentro de uma mesma engenharia. Pode ter coisas que você não goste tanto, ter outras que você se apaixone, sabe? Isso é muito importante. Bom, alguém mais quer falar? Posso continuar? Fê, tem uma perguntinha aqui. Manda. Da Luísa, o engenheiro de produção e o civil têm que trabalhar juntos para que o layout de uma indústria fique bacana? Eles têm que Olha, estar juntos? então, engenheiros precisam ter parceria, né? Eu falo que, por exemplo, o engenheiro de produção, ele pode decidir o melhor lugar para a fábrica estar, por exemplo, né? Então, ele faz um monte de equação matemática, pesando tudo isso, proximidade do fornecedor, proximidade do mercado consumidor, o peso dos impostos, o peso da influência dos sindicatos, tem uma série de fatores, às vezes, que a gente nem imagina, né? Que parecem tão pouco palpáveis, mas você tem que dar um jeito de transformar isso em algo matemático e ter essa criatividade, né? E aí você chega
por TL, teoria da localização, que o melhor lugar para fabricar é aqui. Não é porque eu defini que esse é o melhor lugar que vai dar certo de construir ali. O engenheiro ambiental tem que conseguir a licença, o engenheiro civil tem que olhar se aquele local cabe aquela construção. Então, rola toda uma parceria, né? No que diz respeito à parte interna, que é da primeira área que eu comentei, né, do layout, do arranjo físico, aí o engenheiro de produção já tem mais liberdade, né? A não ser que seja casos, lógicos, específicos, né? Tubulação, alguma coisa do processo em si, que aí, evidentemente, você vai ter que estar em contato, né? Com as demais engenharias também para ver, olha, vai passar encanamento aqui, eu vou poder ter um processo montado, isso quando a gente estiver falando de indústria, né? Mas aí você já, tendo a estrutura já montada, né? Tendo a empresa lá, aí a parte do layout, do arranjo físico, normalmente o engenheiro de produção tem menos entraves, né? Já tem menos barreiras para poder trabalhar sozinho, né? Porque aí você já tem toda uma estrutura, um projeto geralzão montado, né? E aí você vai vendo detalhes, né? Que você pode ir melhorando internamente para aquilo ficar mais produtivo, tá? Respondi, qualquer coisa fala de novo, tá, Luísa? Estou preocupada com o horário, eu me empolgo Perfeito. aqui. Eu tenho uma dúvida. Referente, você mudou a empresa para outra cidade, referente à mão de obra qualificada. Você também se importa com isso também? Porque não é só mudar toda a parte logística, mas e essa mão de obra qualificada, esse custo de deslocar a mão de obra qualificada? Está sentindo o desafio? Não é Justamente. simples trabalhar com teoria da localização. É complexo. São vários fatores que você tem que pesar. Você tem uma série de equações aí para você criar e fazer esse rebolado. Graças a Deus, isso não é tão simples. Sobra emprego para nós. A gente sabe fazer, né? A gente aprende a fazer, porque não é simples. E é uma decisão muito importante, né? Isso pode comprometer tudo dentro da empresa. Uma falha nesse projeto inicial já pode fazer toda uma desgraça, né? Pode comprometer toda uma situação, né? Uma coisa não pensada direito pode comprometer a saúde financeira mesmo da empresa. Então, tudo isso tem que ser ponderado e muito bem ponderado, né? A gente tem fábricas, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com óleo vegetal na minha época de mestrado, né? Eu cheguei a morar lá no Pará uma época para fazer a parte porque eu estudei muito óleo de dendê, né? Óleo da palma. Eu morei dentro de uma agrovila. O que é uma agrovila? Para você poder processar o óleo de dendê, fazer, né, o esmagamento, né, do fruto para tirar o óleo, depois quebrar o caroço, porque sai 2 óleos do dendê. Cara, isso tem que ser muito rápido. O fruto caiu, você tirou ele do pé, né? Você já tem que, já processar muito rápido. Então, a floresta do dendê, que é considerado floresta, né? Embora não seja diversa, é uma floresta. A floresta do dendê, ela tem que estar, colada com a fábrica. Então, a fábrica e a floresta é colada. Então, os funcionários moram ali junto com a floresta e com a fábrica. Então, é uma agrovila que a gente chama. Então, todo mundo que está trabalhando ali com extração do óleo de dendê tem que morar ali. Então, você tem lá a floresta, a casa de todo mundo, diretor, operador, todo mundo tem que morar ali na agrovila. É praticamente uma Vila do Chaves, manja? É assim lá. E aí a fábrica, por quê? Porque você tem uma necessidade que é o que mais puxa e não tem como. Qualquer coisa fica menos relevante perto do que se eu não processo imediatamente esse fruto, já era a qualidade do meu produto. Né? Então, cada caso é um caso, não tem uma fórmula mágica para todos os produtos, todos os processos. De novo, que bom, desafio para nós, muito emprego para engenheiro de produção. Isso só pensando numa areazinha. Beleza? Tudo bem? Beleza, obrigada. Imagina! Bom, pesquisa operacional. Essa é a matéria do coordenador de vocês, do Fábio, né? Matéria de mamãe também, mames. Minha mãe sempre deu aula de PO.
uma das matérias que eu gostei muito, inclusive, de estudar. Não são todas as matérias que eu gostei de estudar na faculdade, mas PO eu gostava muito, que é excelente para tomada de decisão. Ela ajuda muito a gente tomar decisões para maximização de lucro, para diminuição de custos. Ela ajuda a gente a resolver equações matemáticas, né, que a gente constrói e tal, dentro dos processos, né? Então, para fazer simulação, otimização de sistemas, né? Analisar demanda, fazer projeção de demanda, né? Quanto que vai, por exemplo, né? Nós estamos em setembro agora, né? A Páscoa está longe, mas pode apostar que Nestlé, essas empresas estão tudo já programadas do que elas vão produzir para a Páscoa, né? Elas já fazem uma projeção da demanda, o quanto que vai produzir, o quanto que elas esperam ter, né? Então, cruza aí uma série de histórico do que elas vendem, associam com os dados, né, que nesse momento não estão muito animadores da macroeconomia brasileira, né? Então, aqueles montes de indicadores de PIB, como que está a renda familiar, a questão do emprego, entrelaça tudo isso para fazer previsões de quanto vai ser a procura, né, a demanda pelos produtos, né, pelos serviços, se deve subir, se deve cair. Não se enganem, né, numa crise nem tudo vai mal. Crise é um negócio, né? A crise ela pode afetar alguns mercados, né, de forma negativa e outros de forma super positiva, né? Então, enquanto uns se ferram, outros melhoram, né? É uma coisa muito louca. Eu lembro quando a gente teve aquela crise final do governo Dilma, início do Temer, né? Foi uma época dura, a gente tinha saído da meta de inflação pela primeira vez, o desemprego também estava alto, né? Foi uma época em que você teve um boom de aplicativos de mobilidade, a gente teve um boom de maquininhas de cartão, que foi quando começou essas maquininhas pequenas que você compra, não aluga, que você não precisa nem ter conta corrente, que é a moderninha. Antigamente você só tinha rede cara e Cielo, basicamente, né? Então, para essas empresas, foi uma maravilha aquela crise. A galera tudo sem emprego formal, virava motorista de aplicativo, porque né, era o que tinha, não precisava de carteira. Essa facilidade na hora de pagar, essas maquininhas aí que você não precisa de nem conta corrente, vender igual água. Então, quer dizer, alguns mercados se ferram, outros se sobressaem, né? Então, muito louco isso aí. E aí tem toda uma análise que você faz de demanda, de previsão, de como que você associa essas situações para saber como o seu mercado reage e tal. Aqui dentro da pesquisa operacional, o que eu acho mais bacana é essa parte da programação matemática mesmo. Eu é o que eu gosto mais. Então, trabalhar situações, eu até trouxe algumas situaçõezinhas de probleminhas, né? E certamente quem for aí estudar PO vai ter, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um casinho aqui dentro da área de serviços, eu peguei, né? Então, uma rede de televisão, ela tem lá um programa que tem uma certa duração, 20 minutos de música, um de propaganda, e tem um público de 30 mil telespectadores que ela chama atenção. Aí o outro programa já são 10 de música, um de propaganda, chama atenção de 10 mil telespectadores. Aí tem o patrocinador, que manda no negócio lá. O patrocinador quer pelo menos 5 minutos de propaganda no ar. E ele não tem verba para mais de 80 minutos de música, porque não é assim, você não pode usar música a qualquer custo, você tem que pagar para usar os direitos, royalties, né, sei lá o que da música. E aí, como que se organiza isso? Qual programa você vai passar mais vezes por semana? Como que você vai organizar a tua programação, então, para atender o seu patrocinador, respeitar o que ele quer, mas tendo o máximo possível de telespectadores, porque é assim que você ganha dinheiro, e você é uma rede de televisão, você quer ganhar dinheiro. Então, esse é um tipo de problema que a pesquisa operacional te ajuda a solucionar. Aí eu trouxe um de fábrica, né, um de indústria, para ver a versatilidade da técnica, né? Então, o fabricante estoca bombom lá, 130 quilos com recheio de cereja, 170 com recheio de menta. Uma historinha boba, que estava com fome, pensei nos chocolates. Eu sou chocolatra. Aí ele decide vender o estoque dele.
Aí ele faz os pacotinhos com mistura desses bombons, né? Aí ele põe, faz pacote de 1/3, aí ele faz um outro meio a meio, vai o peso, aí ele fica, meu Deus, quanto de cada mistura vai maximizar o meu lucro, sabendo-se que ele tem um preço por quilo, quando é o menta, quando é o cereja, qual que é a melhor combinação possível. Então, assim, você tem uma série de situações, por isso que eu falei que a engenharia de produção ela puxa muito para a questão matemática, muito para a questão matemática, porque ela traz esses problemas para a matemática e a pesquisa operacional ajuda a fazer a otimização. Então, ela é um ferramental muito importante para a gente, né? Então, você aprende, né, as resoluções por simplex, a resolução por uma série de possibilidades aí, né, para fazer essas otimizações, que não é tão simples, né? É um simplex, não é tão simples, né? Então, é uma área muito legal para trabalhar. Tem a previsão de demanda, teoria dos jogos é uma coisa muito legal. É que, meu, se eu for abrir todos aqui, a gente fica 10 dias falando, tá? Aí, a parte da engenharia da qualidade. Essa é uma parte que eu confesso, enquanto aluna, achava insuportável estudar isso aqui. Insuportável, tá? Estudar Seis Sigma, diagrama de Ishikawa, 5S, ai, 5S, né? Parecia tão óbvio, né? E tem outras, né? Nem sei quantos porquês nós estamos agora. Na minha época de escola ainda eram 5 porquês e um São como. 6. Oi? Acho que são 5 porquês. E um como era antigamente, mas eu acho que aumentou já, não aumentou, Cá? Eu acho que eram 6 só. Se eu não me engano, são 6. Mas eu posso depois ver bonitinho. Enfim, a ideia dessa técnica dos porquês, pessoal, é que você tem que achar a raiz dos problemas para poder achar como resolvê-los, né? Então, não adianta você ficar na superficialidade da coisa, né? Então, você tem lá o impacto acontecendo, e aí você tem que ficar perguntando, mas por que isso aconteceu? Aí você tem uma resposta. Aí você pergunta o porquê de novo. E isso aconteceu por quê? Ah, por causa disso. E isso aconteceu por quê? Por causa disso. E até achar a raiz do problema, né? E aí sim, como eu trato isso, né? Puta coisa óbvia. Eu achava isso e falava, ai, que sacal, não preciso dessa aula. Eu tinha essa visão como aluna, né? Até quando eu tive oportunidade de realmente atuar com isso. E não foi profissionalmente, porque eu nunca trabalhei, assim, de mercado, né? Mas orientando TCC. Eu lembro que eu estava, na época, eu coordenava o curso até de PD da FOC, e aí veio um grupo me procurar de uma aluna, ex-aluna muito querida, Vanessa, e ela trabalhava vou falar, na época, não sei hoje onde ela está mais, faz um tempo que eu não falo com ela trabalhava na Kellogg's, e ela veio com o grupo, eu quero trazer esse assunto da Kellogg's aqui para o meu TCC e tal, e era qualidade. Aí eu já, tipo, internamente, com todo respeito ao aluno, não ia fazer isso, mas sabe quando na sua cabeça você pega, vira o olho? Ai. E eu não queria pegar, porque eu sempre achei isso um porre. E aí eu queria que o outro professor pegasse, só que o outro professor já estava abarrotado, não podia, o professor que era da qualidade, e eu fiquei com pena, e eu gostava da aluna, gostava dos meninos, e falei, tá bom, vamos lá, né? Falei, olha, eu não manjo assim muito, só estudei e tal, mas posso ajudar do jeito que for, né? Orientar, a gente orienta. Cara, foi quando eu me envolvi de verdade com a prática da parte da gestão da qualidade. E eu achei demais. Falei, cara, é um porre, ainda acho um porre, tá? Não sei se hoje eu mudaria de opinião, mas achei muito, muito cansativo aprender isso. Às vezes o professor também não era muito dinâmico, né? Também tem isso. Mas eu achei muito. Não posso falar isso, porque ele é meu colega hoje na FEI. Então, essa parte não era bom estar gravada. Ah, mas ele não vai ver isso nunca, esquece. Enfim, o que eu achava muito chato daí. Mas a prática profissional eu achei muito legal. Então, eles tinham um problema lá, vou contar rápido, que era. Alguns alunos meus sabem essa história, porque eu conto muito esse exemplo em sala, nas primeiras aulas de conceitos. O sucrilho, ele vem dentro de uma bolsa plástica. E essa bolsa plástica, ela naquela época, né, isso já faz muito tempo, ela vinha muito aberta. Acontecia do cliente chegava, pegava a caixa do sucrilho, abria a bolsa, o plástico, a bolsa, né, aberta. Isso era uma droga, né?
Aí o cliente ligava, reclamava, falava que a bolsa veio aberta. Aí todo um trâmite, né, que tinha aquelas de logística reversa, tá dentro da cadeia de suprimentos, pensar na logística reversa, que aí na casa do cliente, trazer o produto de volta, deixar um novo no lugar, né, todo um trâmite. E eles tinham um gasto alto com essa brincadeira, não só da troca do produto, mas de ir até o cliente, de ter um atendimento para fazer o serviço, todo esse estresse aí. E ela quis resolver esse problema. Vamos aplicar as ferramentas da qualidade nisso. Vamos lá, 1000 reuniões. Por que que tem... Primeiro foi identificar o principal problema da rechamada, já foi aí. Por que que a gente tem tanto cliente reclamando e tanta troca de produto? A maioria das reclamações era o quê? Bolsa do produto aberta, beleza. Por que que esse plástico, essa bolsa vem aberta? Olha os porquês, né? Ah, porque às vezes o sucrilho lá, o cereal, ficava exatamente no ponto da bolsa vedar. Então a máquina vinha para fazer a vedação do plástico, tinha um grãozinho, às vezes, pegava, não vedava direito, já era. É aquele espacinho que ficou aquele grão com o tempo dentro da caixa e ampliando, ampliando e abrindo. Tá. Por que que fica um grãozinho ali, bem no lugar que veda? Então, assim, 1000 reuniões. Isso eu amo na engenharia de produção. A dinâmica, o quanto você está sempre conversando com várias equipes, com gente de setores diferentes. Porque é tudo fragmentado. Então, você conversa com uma galera, depois você conversa com outra. Até você... É um trabalho detetive mesmo, né? De você ir buscando a razão da coisa. Então, vamos conversar com essa equipe. Aí descobre um porquê. Tá, agora, mas por que esse problema? Aí vamos conversar com uma outra galera. O que eu sei é que a gente chegou na época com uma questão tão besta que era basicamente gente nova, uma grande gente nova na linha, que tinha entrado de uma vez, né? Muita gente nova entrando de uma vez, com pouco treinamento para operar a máquina, e acabava não entendendo bem a parametrização na hora de encher os sacos, né, do Supremo. E com isso, às vezes, passava do ponto que tinha que colocar e dava todo esse problema. Então, olha que coisa, já era um negócio que já estava acontecendo há um tempo, porque lá atrás uma galera nova entrou ao mesmo tempo, essa galera nova que entrou ao mesmo tempo não foi devidamente treinada, não sabia operar adequadamente a máquina e o problema foi persistindo um tempão até virar uma questão de custo para a empresa. Aí, beleza. Eu lembro que aí veio como resolver. Então, vamos explicar rapidinho aqui para o funcionário como é. Eu lembro que eles colocaram uns adesivinhos coloridos na máquina para entender lá as marcações de como acertar lá para não passar os limites e não sei o que lá. Cara, foi um projeto, o TCC você faz naquele ano. Na verdade, não pega o ano todo, né? É um pouco mais curto que isso. Mas no mesmo ano a gente conseguiu já coletar resultados. Você já viu as ligações diminuírem, o custo diminuir. Foi fantástico a aplicação desse projeto. Usando técnicas simples, que é técnicas da qualidade que são simples, né? Isso dei o básico, né? Então, às vezes a gente se engana com coisas que a gente estuda, mas não quer dizer que a prática daquilo, ver funcionar, não seja interessante. Eu curto muito trabalhos dinâmicos, né? Tá sempre trabalhando com pessoas diferentes, né? Eu acho isso muito legal. Então, perfil também é importante a gente começar a ver, né? Tipo, eu me encaixo com esse tipo de vida? Ou eu sou do tipo mais rotineiro, que gosta de um trabalho repetitivo, mais igual, né? A engenharia de produção não tem esse skill, né? A maioria das áreas tem essa coisa mais de cada dia é um dia, cada projeto é um projeto. Quem costuma trabalhar na área da qualidade, os desafios vão aparecendo, né? O que mais? A engenharia do produto é cuidar do desenvolvimento mesmo do produto, pensar no desenho do produto. Isso é uma área muito forte dentro da engenharia de produção. Cuidar do produto, ainda mais hoje, né, que a gente tem falado muito de economia circular, que é um tema da sustentabilidade que eu vou mostrar já já. A engenharia do produto tem muito a ver, né, porque você tem desde pensar na ideia do produto, ver como que você vai ter de aceitação dele no mercado, fazer análise dos materiais envolvidos, o custo por trás dele, né? O design mesmo, né? O projeto do produto. Hoje as impressoras 3D, né, ajudam muito. Então, você faz o desenho, você faz o protótipo,
você, né, de uma embalagem, alguma coisa assim, aí você pensa se ele vai atender o mercado, se a finalidade, né, quem é seu público-alvo. Então, essa parte de marketing acaba entrando muito aqui, de aprender a estudar o mercado, ver o que o mercado busca, se aquele produto vai atender a sua finalidade, se a questão custo compensa para a empresa. Então, o preço que o mercado está disposto a pagar pelo custo que você tem bate, vai te dar uma margem de lucro, o desenvolvimento do produto em si, os testes, né? Até chegar no marketing. Então, esse pensamento do projetar o produto desde o berço, né? Até ele chegar lá, né, no mercado, é muito importante. E essa estruturação toda passa na mão do engenheiro de produção, né? Eu acompanho, e aqui interliga com uma série de outras áreas, né? O meu pilar mesmo, a gente não chegou ainda, que é o que eu mais trabalho, mais trabalhei na vida, que é o da engenharia econômica. Eu apoio muito projetos dessa natureza. Na outra escola, principalmente, né, que tem uns projetos lá, integradores e tal, os alunos desenvolvem, né, produto lá numa disciplina. Então, quando chega essa parte de business analysis, né, que é para fazer um estudo financeiro da coisa, normalmente eles me puxam para eu ajudar. Quando essa parte de marketing, eles puxam o professor do marketing para ajudar, né? Então, você tem uma inter-relação com várias áreas. Agora que a gente está muito na pegada da economia circular, que eu vou falar já já, que tem a ver com a sustentabilidade, eles puxam aqui para a geração da ideia do produto, para pensar num material que se adeque, né, às questões da sustentabilidade, né, um produto que se enquadre dentro de um pensamento circular. Então, assim, idealizar o produto, ver a quem, né, qual é o público-alvo, a aceitação de mercado, se vai compensar para a empresa, né? Porque também não adianta você fazer um negócio que não vai caber, né? Que o preço é diferente é muito baixo o preço que o mercado vai aceitar pagar para o custo que você vai ter, né? Então, todas essas fases, né, do desenvolvimento do produto é importante. O produto novo, principalmente, ele já não chegando no mercado, ele tem um tempo, né, para ele adquirir a maturidade que a gente fala, né? Então, a curva do produto, ela começa fraca, aí ela chega no ápice, né? E aí ela despenca, porque aí você começa a ter muita concorrência, aí normalmente ou você vende a ideia, ou você já parte para outra, né? Enfim, ou diminui a sua demanda, porque já tem gente demais vendendo aquilo. Então, você tem que ver se o seu ganho chega dentro daquela maturidade do produto. Tem uma série de coisas para você analisar. Então, essa parte de produto é muito forte para o engenheiro de produção, ainda mais hoje, com inovação, com tanta coisa, né? A parte de, aqui, ó, que a Ká estava falando, da parte de um app que você ajuda a desenvolver para trabalhar lá na cadeia de suprimentos, né? A gente começa a ter muitas interrelações entre as áreas. Essa parte da engenharia organizacional, ela envolve uma série de coisas, sistemas de informação, então esses softwares, né, para fazer todo o controle dentro da fábrica, da entrada da matéria-prima, do desenvolvimento do controle dos estoques, né, do que está acontecendo dentro da fábrica, né, e aqui entra essa parte da inovação. Eu vi que vocês vão ter palestras aí de indústria 4.0, inclusive eu vi que é o Leandro Ordões que vai dar essa palestra, que ele tem uma empresa de consultoria 4.0. Leandro foi meu aluno, aliás, a primeira turma que eu dei aula na FOC no primeiro ano foi a do Leandro, nem vou falar a data para não ficar chato. O Leandro é um excelente engenheiro de produção, acompanho a carreira dele até hoje. Eu que dei o contato, inclusive, fiquei muito feliz que ele vem dessa vez, que ele é um cara muito legal. Não percam essa palestra do Leandro, ele tem uma história de vida fantástica. Ele trabalhou como PCP da Sakura muito tempo, e hoje ele está com uma empresa dele, né, de consultoria Indústria 4.0. Então, tem a ver com essas questões todas, né, de inovação, de sistemas, de tudo, né? A inteligência artificial está aqui. Inteligência artificial é algo que, tá bombando, né? Tem muita coisa importante relacionada à inteligência artificial, caiu no nosso colo da engenharia de produção, né? Você tem inteligência artificial dentro de hospital, você tem inteligência artificial dentro do mundo financeiro, do mundo
corporativo todo, você tem a inteligência artificial dentro da fábrica, né? Tudo hoje a gente fala da inteligência artificial, dessa capacidade de você ter armazenamento de experiências, do próprio robô fazer interrelações e buscas. Hoje, os próprios atendimentos, né? Estou olhando para o meu marido porque ele é do atendimento, ele está aqui do meu lado, louco para eu acabar a palestra que ele tem que trabalhar. O atendimento, né, às pessoas, né, atendimento ao cliente, baseado ainda muito na inteligência artificial. A inteligência artificial está totalmente ligada a essa parte da gestão da tecnologia, gestão do conhecimento, inovação, né, dentro da engenharia organizacional. Você tem o robô Laura, que está ajudando a salvar vidas em hospital, que está relacionado a isso, né, a prever infecção generalizada e uma série de coisas, né? É história muito bonita, inclusive, do robô Laura, de um pai que perdeu uma filha por causa de sepse, né, essa infecção generalizada, e aí ele desenvolve, né, essa inteligência artificial de armazenamento de dados. Isso tem muito a ver com a engenharia de produção. Aí vem a minha área, que é a área que eu mais gosto, que quem for para produção vai ter aula comigo no último ano, 4 aulas na semana, ligadas à engenharia econômica. Engenharia econômica é prever futuro, é a gente tentar usar uma bola de cristal, conseguir imaginar antes de acontecer se um projeto é ou não válido, né? Economicamente, se aquele projeto vai dar lucro ou não. A empresa, ela não sai botando a grana dela no projeto para ver o que rola. Vou lá, vou investir uma grana, né, vou pôr aí uma grana nesse projeto aí que foi apresentado. Vou construir um novo centro de distribuição lá na fábrica. Não é assim que funciona, né? Eu vou investir nesse novo produto que criaram. Eu vou... Não. A empresa depende de dinheiro, depende de dar lucro. Você não sai colocando uma grana assim à toa, né? Você quer ver se aquilo se recupera, se aquilo vai ser lucrativo, né? Como que eu prevejo isso, né? Se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, se compensa eu investir esse dinheiro. Engenharia econômica vem para isso, para te dar técnicas, indicadores, para você fazer essa gestão. Antes de você botar o dinheiro, analisar se é um projeto que tem potencial de te dar lucro. Se tem potencial de te dar lucro esse projeto, onde estão os riscos desse projeto? Onde pode falhar? Onde estão os pontos de atenção que você tem que ficar esperto, que é onde você pode perder dinheiro? Porque é futuro. Futuro, muita coisa pode acontecer. Então, por mais que você tente prever o futuro, você sabe que tem variáveiszinhas ali que dependem de uma série de coisas que não estão no nosso controle. Então, essas variáveis a gente fala que são os riscos. Como eu faço a gestão disso para não comprometer o projeto e a vida financeira da minha empresa? Isso tudo vocês vão aprender comigo, quem for fazer engenharia econômica, aprender a lidar com o dinheiro. Aqui eu falo que a gente aprende a lidar com a vida, porque o Brasil é o país da parcelinha, é o país do crediário, a gente não tem educação financeira, então a gente aproveita para usar um monte de coisa para a vida e aprende a ajudar as empresas, ajudar a si próprio, né, a prever projetos, a prever tomadas de decisões, de onde pôr o dinheiro, né, antes de se comprometer em barcos furados, antes de sair colocando a grana em coisas, né, que vão levar a gente para o buraco. Então, analisar um projeto antes dele acontecer e onde estão os pontos de atenção para você fazer gestão, tomar cuidado e não cair no barco furado. Pessoal, tá dando para pegar? Eu comecei a acelerar porque eu estou preocupada com o horário. Tá dando sim, Fê, tá tranquila. A engenharia do trabalho é uma área também muito importante de atuação. Tá acabando, são 10, tá, gente? A engenharia do trabalho também é uma área do engenheiro de produção. O legal da engenharia de trabalho é que, assim, engenheiros, de um modo geral, logo que a gente se forma, é muito comum a gente não conseguir ter registro na carteira como engenheiro. A gente é registrado como analista, né, outros nomes, para assim a empresa não pagar o piso, né, o piso salarial. Eles querem o engenheiro, claro, com nossa expertise, nossas habilidades, mas não querem registrar como engenheiro e conseguem aí outros títulos, né, de subterfúgio. Se você vai para a engenharia do trabalho, aí não tem jeito. Se você é um engenheiro da segurança do trabalho, né,
você tem que assinar coisas e aí você precisa ser contratado como engenheiro. Então, quem vai para a área de engenharia do trabalho normalmente já sai ganhando piso, é uma belezinha. A engenharia do trabalho, ela cuida dessa parte do trabalhador, né? Então, de ver a gestão, né, para não ter risco do trabalhador se acidentar, se a instalação está segura, questão de ergonomia, né, posicionamento, aí nós no home office, por exemplo, né, eu já travei coluna, já zoei pescoço, por exemplo, né, mas a iluminação dentro de uma fábrica, um lugar escorregadio, nossa, mas que coisa banal, ou nossa, que bom coração tem um engenheiro de produção, cara, isso tudo interfere na produtividade. O colaborador se machuca, o colaborador se contunde, o colaborador tem problemas, isso impacta totalmente no processo, na produtividade, no cara que fica afastado, em processo para a empresa, porque é acidente de trabalho, numa série de coisas, né? Então, você cuidar do funcionário é você cuidar da empresa. Então, são responsabilidades que você tem que ter com o colaborador que interferem diretamente nos gastos da empresa, né? Então, seja que, obviamente, o colaborador não deve se machucar, blá, 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 mas porque também uma melhoria, às vezes, numa luz ali, né, numa postura, por que você acha que rola as ginastiquinhas laborais, esses projetos da empresa? Pensando nisso, coisas que vão deixar, né, o funcionário melhor, mais disposto, mais produtivo, né? Então, assim, tem todo um cuidado, né, nessas questões de acidentes, de postura de trabalho, de uma série de coisas que é parte da engenharia do trabalho. Então, isso é uma área que eu nunca atuei, mas é uma área muito forte, né, dentro da engenharia de produção também. Então, olha como é um curso super versátil. Quando a gente fala, então, de cuidar do dinheiro, da matéria-prima, das pessoas, né? Quando a gente fala dessa gestão sistêmica, é isso. É tudo que envolve você olhar para a matéria-prima, você olhar para as pessoas que trabalham, olhar para o dinheiro envolvido na operação, tudo que você pode melhorar, né? Então, desde a questão ergonômica, desde a questão dos acidentes, até uma rota de transporte, tudo isso está envolvido. Engenheiro de produção não é engenheiro ambiental, mas existe a área da engenharia da sustentabilidade. A gente não vai fazer tratamento de resíduos, a gente não vai projetar o sistema de tratamento de efluente, a gente não vai preparar uma análise de ciclo de vida, né, de análise de impactos ambientais, isso é o engenheiro ambiental que vai fazer. Mas a gente sabe analisar essas informações todas que o engenheiro ambiental traz. Esse lado analítico é nosso. A gente tem condições de pegar essas informações, esses bandos de relatórios, de informação que o engenheiro ambiental traz para a gente e fazer essa gestão de recursos naturais, de recursos energéticos, ajudar na implantação de um sistema de gestão ambiental. Então, você pode ser chamado para uma empresa para falar, cara, hoje sustentabilidade é um caminho sem volta, porque senão eu não tenho competitividade lá fora. Vi um trecho só, infelizmente, do Marcelo Brito no Roda Viva na segunda passada, não essa, na anterior, né? Eu estava dando aula, né, para o pessoal do Quintal HX, então não consegui ver, aí peguei só um trecho. Marcelo Brito era o diretor da Agropalma, da época que eu trabalhei com o Dendê, foi ele que abriu todas as portas da empresa, puxou toda a minha época lá. E o Marcelo Brito, hoje, ele é presidente da Associação Agro e tal. E aí a gente pensa em agro e fala, puta, esse cara vai... Estava preocupada de ver o que ele ia falar, porque ele era um cara muito envolvido com a questão da sustentabilidade na época da Agropalma. E ele foi bem taxativo, falando que ele tinha vergonha da política ambiental hoje, aqui no Brasil, e que ele estava passando vergonha lá fora, que a gente estava passando vergonha em questão de competitividade internacional, porque a tendência dos países que a gente se relaciona, né, que a gente trata, é de preocupação ambiental, a qual a gente não tem se mostrado nem um pouco firme, né, com questões de
de cuidado, né, com a questão da madeira, e uma série de outras coisas. Já estou acabando, de série de outras coisas, né? Então, enfim, você pode ser chamado por uma empresa que fala, cara, se eu não tomar atitudes mais voltadas para a questão da sustentabilidade, eu vou perder meu mercado, eu preciso de ajuda, eu estou perdida, eu não sei por onde começar. Então, você pode ser o cara que vai mostrar caminhos, né? Que eu falo, olha, você pode contratar alguém para fazer uma avaliação do ciclo de vida. Então, vai ter um engenheiro ambiental para você contratar para fazer isso. Aí eu vou te ajudar, a gente vai analisar esses dados para a gente não ficar enxugando gelo, porque a empresa adora enxugar gelo, né? Troca o impacto pelo outro, né? Não vou gerar mais plástico, não vamos mais usar copinho de plástico, vamos usar xicrinha de porcelana, porque aí você não gera o resíduo plástico. Mas aí a xicrinha de porcelana você lava não sei quantas vezes usando detergente que é altamente poluente, a não ser que ele seja biodegradável. Então, quer dizer, você troca o impacto do resíduo do plástico pelo impacto da eutrofização das águas com detergente. Você está enxugando gelo, você está trocando impacto pelo outro, impacta, amigos. Né? Então, assim, essa questão, o engenheiro de produção vem com esse conhecimento de gestão, esse conhecimento geral do desenvolvimento sustentável. E a economia circular. A economia circular caiu no colo dos engenheiros de produção, principalmente por conta da logística reversa. A economia circular é um tema que vem como hoje a grande aposta da sustentabilidade, que é uma maneira de você desenvolver produtos ou que sejam 100% biodegradáveis. Então, a gente fala que entra nesse ciclo biológico, onde você, então, produz, extrai das plantas, produz, o produto é consumido, né? Produzido, consumido, e aí ele biodegrada e vira nutriente para o solo, para crescerem novas plantas, ou entrar num ciclo técnico, que você não tem, porque a ideia é você eliminar, desconstruir o conceito do resíduo, né? Então, você pensar o produto de maneira que ele possa ser totalmente desmembrado, para que pós a fase do uso, ele possa voltar para a fábrica e não precisa aproveitar 2, 3 pedacinhos dele, não, para inglês ver, né? Não, para que ele realmente volte para a fábrica, seja desmembrado e possa fazer novos produtos, seja um produto idêntico, seja outros produtos, mas que ele realmente possa ser totalmente incorporado num outro ciclo técnico de um outro produto. Então, para repensar mesmo o produto, para isso funcionar, você tem que pensar no novo design de produtos, que está dentro da engenharia de produto, que é nossa. Tem que pensar numa logística reversa do produto voltar para as empresas, que é nosso. Tem que pensar na política nacional de resíduos sólidos, que é a responsabilidade compartilhada pelo resíduo, né? Antigamente, você não tinha isso. O resíduo era gerado, estava lá e dane-se. Hoje, se tem um resíduo lá gerado, quer dizer, a lei foi promulgada, mas não está valendo ainda, porque a gente está com atraso ambiental nesse país, né? Mas você jogou lá a pilha lá, apareceu no aterro. Panasonic. Essa pilha, a culpa não é mais só minha que eu joguei, é da Panasonic também. Não era para esse negócio estar lá. Então, a culpa é compartilhada com a Panasonic. Então, com essa política nacional de resíduos sólidos, a Panasonic tem que se ligar, que aquela pilha dela não pode cair lá. Então, ela tem que se virar um jeito de não deixar aquela pilha para lá. Então, isso vale para todas as empresas. Então, essas empresas de cartucho, por exemplo, de impressora, né, de toner, elas estão feito uma série de estratégias para mapear para onde estão indo esses toners e tal, para conseguir resgatar o máximo que elas podem de volta. Isso é logística reversa, caiu no colo da engenharia de produção. Então, essa economia circular, que é uma resposta à questão sustentável, não caiu no colo da engenharia ambiental, caiu no nosso. A principal área de economia circular hoje, área de pesquisa, está dentro da produção lá de São Carlos. É a área mais forte de pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, é em São Carlos, na engenharia de produção, né? Que é um tema super forte, emergente. Depois procurem na internet, economia circular, Fundação Ellen MacArthur, tem muita coisa sobre isso. Embora o país, pensando na esfera federal, não esteja motivando, o mercado externo
está muito avançado nessas questões, e isso está puxando as empresas brasileiras. Tem muita empresa adotando a economia circular por uma questão de necessidade. O governo dando bola ou não, se ela não faz, ela perde competitividade internacional. Engenheiro de produção está sendo muito requisitado para trabalhar com isso, para pensar essas maneiras. A Apple, por exemplo, construiu aí, desenvolveu um robô, né, para poder desmembrar o iPhone em segundos, para poder fazer reaproveitamento das peças. É 100% já? Todas as peças são aproveitadas? Não, né? Mas está tentando. Já tem um negócio rápido para desmembrar, já é um caminho. Aparentemente, sim, chefe. Bom, enfim, é um dos ramos aí, né? Então a parte ambiental está conosco também, né? A minha área de pesquisa acadêmica, profissional, sempre foi dinheiro, né? A parte de área econômica, mas em pesquisa eu sempre fui para a sustentabilidade, porque ser sustentável não é só meio ambiente, é também econômico e social, os três juntos. Então, o fato de eu mandar bem econômico no trabalho me levou na área de pesquisa para o sustentável. Então, uma área que eu sempre trabalhei bastante em pesquisa, né? Ai, gente, desculpa, eu me estendi muito. A última área, eu não vou dar nenhum exemplo, porque eu sou o próprio exemplo, que é a área de educação e engenharia de produção, né? Que é a parte onde você pode trabalhar com pesquisa, com formação de engenheiro de produção, né? Que é o estudo da prática profissional, ensino-aprendizagem, né? Gestão, avaliação de sistemas. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou uma apaixonada pela engenharia de produção. Lá e não sei o que aconteceu. Nossa. Eu... Desculpa, agora já estou de interferência aqui do marido na reunião. Meu desejo é que, independente da engenharia que vocês escolham, a Paty trabalhou lá também, né, Paty? Que vocês sejam tão apaixonados pela engenharia escolhida como eu sou pela minha. Eu realmente, o professor Fiore falava assim para mim, na época que eu era coordenadora do curso. Toda vez que ele ia apresentar os coordenadores, quando chegava na minha vez, ele falava, e agora a mais fanática das minhas coordenadoras. Ele sempre me apresentou assim. E quando ele até me chamou para coordenar o curso, na época, eu era ainda sou muito nova, mas eu era mais nova ainda. E eu não tinha experiência nenhuma em gestão acadêmica, ele apostou total em mim. Devo muito a minha carreira ao professor Pior, inclusive. E aí, eu sempre falei, gente, que louco esse homem, né, me chamar e tal. Mas ele me chamou por isso, porque ele sabia o quanto eu era apaixonada pelo curso, então ele sabia que eu ia me esforçar, que eu ia fazer o melhor que eu pudesse, por esse amor que eu tenho, né? E é isso que eu sempre procuro transmitir para os meus alunos, né? Mais do que querer convidá-los a ser engenheiros de produção, eu quero que vocês convidem a amar aquilo que vocês escolham, né? Que vocês tenham amor pela profissão de vocês, pela área que vocês escolham, independente, né, de qual seja ela, né? E se for produção, eu vou ficar muito feliz, evidentemente. Eu peço mil desculpas aí pelo atraso, por toda a confusão no começo aí, de problema tecnológico e tudo. Desculpa aí essa correria aí no final. Espero que vocês tenham conseguido levar um pouco das áreas, não só para o teórico, mas para uma aplicação prática do que é engenharia de produção. Tenham conhecido um pouco mais e tenham gostado. E é isso. Obrigada. Deixa o meu e-mail, caso alguém queira falar comigo também. Obrigada a você, Pro. A palestra foi incrível, foi igual do primeiro ano que eu fiz, que eu me apaixonei por produção. Então, espero que o pessoal que escutou a palestra também sinta isso no coração de quero ir para a produção igual eu tive no meu primeiro ano. E vai ter outras palestras também de produção, então se você já gostou de produção, então vai ter hoje do Danilo à noite falando um pouco mais sobre currículo também, ele também vai focar um pouco em produção, né, porque não pode ser deixado de lado. Então, é isso. Qualquer coisa também siga o CAEP no Instagram, é @caepfoc. E é isso. Muito obrigada, Pro, por ter disponibilizado esse tempo para dar um pouquinho sobre engenharia de produção. Espero que todo mundo tenha gostado, como eu amei essa palestra. Imagina. Espero mesmo que vocês tenham atendido a expectativa aí de todos.
Eu extrapolei o horário, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, vocês podem me mandar mensagem, eu respondo, tá, gente? Quiser me mandar por e-mail, aqui pelo chat do Teams. O que eu mais amo é falar da engenharia. Não, o que eu mais amo é minha filha, né? Mas depois disso eu adoro falar da engenharia de produção. Tá bom? Obrigada, viu, pela presença, por terem me aguentado. E é isso. Obrigadão mesmo. Prazer estar aqui. Muito obrigada, foi ótimo. Foi maravilhoso. Acho que todo mundo gostou muito. Tem muita gente de produção aqui, mas tem muita gente também do ciclo básico, então foi muito legal. Você sabe que eu adoro a senhora. Sua matéria é incrível. Mari, obrigada. Obrigada mesmo. Imagina. O João está perguntando se eu posso disponibilizar os slides. Posso. Quer que eu mande por aqui? Como que eu faço, o pessoal da organização? Quer me mandar e eu coloco nos arquivos da sala? Não falou nada mesmo. Pode ser. Pode ser. Eu mando para você pelo chat, Mari? Isso, pode ser. Tá bom. Tá legal. Eu mando. Mando sim. Obrigado. Obrigado. Então, imagina. Valeu, gente. Eu vim para a faculdade, né, na intenção de fazer produção. Depois de conhecer a senhora,